Em um vale árido do Egito, cercado por falésias rochosas e pelo silêncio milenar do deserto, um portal para o passado permanecia selado havia mais de 3.000 anos. O vento soprava poeira sobre as pedras antigas, como se o próprio tempo quisesse esconder um segredo. Era novembro de 1922, quando o arqueólogo britânico Howard Carter, após anos de buscas infrutíferas, finalmente encontrou o que parecia ser a entrada intacta de uma tumba real. Ao lado de seu patrono, Lord Carnarvon, Carter acendeu uma vela, fez um pequeno furo na parede e, com os olhos cheios de expectativa, espiou pelo buraco. "Você vê alguma coisa?" perguntou Carnarvon, ansioso. Carter respondeu com uma das frases mais famosas da arqueologia: "Sim, coisas maravilhosas." O que Carter não sabia era que, ao abrir aquela porta, reacenderia não apenas o fascínio mundial pelo Egito Antigo, mas também uma das lendas mais persistentes da história moderna: a maldição do faraó Tutancâmon. Em pouco tempo, boatos de mortes misteriosas, doenças súbitas e coincidências trágicas envolveriam a descoberta. Jornais sensacionalistas espalharam o medo, enquanto o público ocidental, já obcecado pelo exotismo egípcio, mergulhou no mito de que mexer com os mortos dos faraós traria desgraças inimagináveis. Mas para entender por que esse mito ganhou tamanha força, precisamos voltar ainda mais no tempo ao reinado efêmero e conturbado de Tutancâmon. Conhecido como o Faraó Menino, ele ascendeu ao trono por volta de 1332 a.C., ainda criança, em um Egito abalado por crises religiosas e políticas. Seu pai, o polêmico Akhenaton, havia tentado impor o culto exclusivo ao deus Aton, enfraquecendo o poderoso clero de Amon. A morte precoce de Akhenaton mergulhou o Egito em instabilidade, e Tutancâmon, manipulado por conselheiros experientes, restaurou os antigos deuses e as tradições. Seu reinado durou pouco, morreu aos 18 ou 19 anos, deixando para trás mistérios sobre a causa de sua morte e uma tumba modesta para um faraó. A tumba de Tutancâmon, identificada como KV62, no Vale dos Reis, era pequena para padrões reais, talvez porque sua morte precoce pegou a corte de surpresa. Diferente de outras tumbas saqueadas ao longo dos séculos, esta permaneceu praticamente intacta. Dentro dela, Carter e sua equipe encontraram mais de 5.000 artefatos. Joias, tronos, carruagens, armas e, no centro de tudo, o sarcófago de ouro maciço contendo a múmia do faraó. A magnitude da descoberta eletrizou o mundo e reacendeu o Egito como símbolo de mistério e poder antigo. Pouco depois da abertura da tumba, no entanto, Lord Carnarvon, o financiador da expedição, adoeceu com uma infecção após uma picada de mosquito e morreu em abril de 1923. Sua morte repentina, apenas meses após a descoberta, foi o estopim para os rumores da maldição. Jornais como o The Times e o New York World divulgaram histórias dramáticas. Diziam que luzes do Cairo piscavam misteriosamente no momento de sua morte e que o cachorro de Carnarvon teria uivado e morrido ao mesmo tempo a milhares de quilômetros de distância. Essas coincidências alimentaram a imaginação popular. Outros membros ligados à escavação também morreram nos anos seguintes, às vezes por causas naturais. Mas a narrativa da maldição já havia escapado ao controle dos fatos. Entre os nomes citados estavam George J. Gould Prynne, milionário americano que visitou a tumba e morreu de pneumonia logo depois, e Arthur Mace, arqueólogo da equipe de Carter, que faleceu em 1928. Enquanto o mito crescia, estudiosos tentavam refutar as histórias. Howard Carter viveu até 1939, muito além da descoberta, e a maioria dos envolvidos sobreviveu por décadas. Pesquisas modernas sugerem que as mortes poderiam estar ligadas a infecções comuns
ou a exposição a fungos e bactérias selados na tumba por milênios. Mas para o público da época, alimentado por romances de aventura, o fascínio pelo oculto e o exotismo orientalista, a ideia de uma maldição era simplesmente irresistível. A descoberta de Tutankhamon aconteceu em um momento cultural oportuno. O Egito Antigo já era moda no início do século XX. A Art Deco incorporava motivos egípcios, filmes de aventura, exploravam temas faraônicos e o mundo buscava narrativas de mistério após o trauma da Primeira Guerra Mundial. A Maldição forneceu exatamente isso. Um conto de advertência sobre a arrogância humana diante dos segredos antigos. E assim, a história da maldição de Tutankhamon não é apenas sobre um túmulo e algumas mortes estranhas. É também sobre o poder das histórias, como um mito pode nascer, crescer e atravessar gerações, moldando a forma como enxergamos o passado. Para entender a maldição, precisamos primeiro revisitar o mundo de onde ela surgiu. Tutankhamon, um jovem faraó que subiu ao trono por volta de 1332 a.C., não teve um reinado longo nem particularmente grandioso. No entanto, sua tumba foi uma das poucas encontradas praticamente intactas no Vale dos Reis. O Egito Antigo, com seus deuses, rituais e crença na vida após a morte, valorizava profundamente o repouso eterno dos faraós. Desrespeitar uma tumba era mais do que roubo, era uma afronta espiritual. No início do século XX, a arqueologia no Egito era quase uma corrida do ouro. Em 4 de novembro de 1922, o arqueólogo Howard Carter, financiado por Lord Carnarvon, encontrou os degraus que levavam à tumba KV-62. Quando abriram a porta, Carter descreveu ter visto coisas maravilhosas, estátuas douradas, carros de guerra, joias e no coração da tumba o sarcófago do jovem rei. A descoberta incendiou a imaginação mundial. Mas logo depois, uma série de tragédias começaria a alimentar o mito da maldição. Poucos meses após a abertura da tumba, em abril de 1923, Lord Carnarvon morreu de septicemia causada por uma picada de mosquito. Jornais sensacionalistas imediatamente ligaram o ocorrido à maldição. Outros envolvidos, como George J. Gould e o radiologista Archibald Reed, morreram em circunstâncias incomuns. Ao todo, mais de uma dezena de pessoas ligadas à expedição faleceu em poucos anos, o que foi suficiente para transformar rumores em lenda. Com o avanço da ciência, muitos pesquisadores buscaram explicações racionais. Estudos modernos sugerem que as tumbas egípcias, fechadas por mais de 3.000 anos, poderiam abrigar bactérias e fungos perigosos. Esporos liberados ao abrir a tumba poderiam causar infecções respiratórias graves. Além disso, estatísticas mostram que muitos envolvidos na escavação viveram até idades avançadas, incluindo o próprio Howard Carter, que morreu apenas em 1939, 17 anos após a descoberta. Isso sugere que as mortes podem ter sido coincidências amplificadas pela mídia sensacionalista da época. A chamada Maldição de Tutankhamon inspirou filmes de terror, livros de mistério e inúmeras teorias conspiratórias. O mito alimentou o imaginário coletivo sobre o Egito Antigo e ajudou a transformar a arqueologia em um fenômeno popular. Hollywood criou múmias vingativas e sociedades secretas, enquanto museus ao redor do mundo viram um aumento sem precedentes de visitantes para exposições egípcias. A maldição tornou-se mais do que uma lenda, tornou-se um pilar da cultura pop. Mais de um século depois da descoberta, a tumba de Tutankhamon continua a encantar e a assustar. Talvez a verdadeira maldição não esteja em micro-organismos invisíveis, nem em deuses vingativos, mas no poder das histórias que atravessam gerações. O Egito Antigo nos lembra que, mesmo na era da ciência, o mistério e a imaginação humana permanecem indestrutíveis.
Assim, cada vez que olhamos para a máscara dourada de Tutancâmon, não vemos apenas um jovem faraó, vemos o eco de uma civilização que ainda nos desafia a acreditar no impossível.